O norte da Tailândia tem uma quietude que parece proposital, como se a própria terra escolhesse quando falar. O ar paira pesado nos vales, denso com névoa e resina, enquanto as montanhas parecem respirar em longos e pacientes intervalos. Numa pequena província perto de Chiang Rai, os locais dizem que há um mosteiro escondido além da estrada principal, depois das cordilheiras onde a neblina nunca se dissipa. Não o chamam de sagrado, chamam-no de cansado. Segundo antigas histórias, os monges de lá realizam uma cerimônia em toda a lua cheia, não para invocar bênçãos ou curar os doentes, mas para manter algo adormecido. O ritual, dizem eles, não é para forasteiros, é manutenção, não devoção. Quando o vento traz cânticos dessas colinas, até os cães se calam. Esse tipo de história deveria ter permanecido em sussurros, mas chegou a Arun Chayafon, um cineasta de Bangkok conhecido por seus documentários que borravam a linha entre fé e cinismo. Arun havia construído uma reputação expondo o que chamava de engenharia do folclore. Ele filmou curandeiros espirituais, vendedores de relíquias falsas e monges que realizavam milagres para turistas. Ele se orgulhava de desvendar mitos para revelar a ganância humana por baixo. Mas o que o atraiu para o norte desta vez não era dinheiro, era algo mais pessoal. 2 meses antes, enquanto filmava na província de Nan, um abade aposentado havia mencionado Wat Phrai Anurat, um templo tão antigo que nenhum mapa ainda carregava seu nome. Os monges de lá, disse o abade, não adoram, eles negociam. Arun tinha rido na hora, mas a frase não saía da sua cabeça. Negociar com o quê? Quando ele mais tarde procurou o nome do templo, nada apareceu. Nenhum registro, nenhuma foto, nenhuma coordenada. Até que uma noite, um e-mail chegou de um remetente não rastreável. A mensagem era curta. Wat Phrai Anurat, Chiang Rai, lua cheia. Anexada estava uma imagem borrada de um portão de madeira sob um arco de serpente esculpida. No centro do portão, havia um selo vermelho, circular, desenhado à mão com raias de ouro que cintilavam mesmo através da pixelização. Arun pensou que era encenação, talvez parte de um golpe de ritual subterrâneo. Mas algo naquela foto o incomodava. Parecia velho, mais velho que a câmera que o capturara. Ele disse a si mesmo que investigaria, exporia o truque e talvez transformasse a filmagem em seu próximo grande projeto. Um olhar honesto sobre a psicologia da crença. Foi assim que ele justificou para si mesmo. Mas no fundo, ele sabia que estava perseguindo a mesma coisa que havia impulsionado todo cético antes dele. A prova de que o medo poderia ser filmado e explicado. Então, numa noite úmida, ele arrumou seu equipamento. Uma câmera de cinema compacta, baterias de reserva, microfone sem fio, seu laptop e um amuleto de sua mãe no qual não acreditava, mas não podia deixar para trás. Ele dirigiu a noite toda, seguindo as direções em papel do e-mail, porque o GPS perdeu o sinal na metade da serra. Por volta da meia-noite, o asfalto terminou, substituído por terra da cor de sangue seco. A selva apertava-se de ambos os lados, seu silêncio denso. Quando finalmente parou, seus faróis captaram algo pálido através da névoa, um portão de madeira. Exatamente como na fotografia, o corpo esculpido da serpente enrolado sobre o arco. O selo cintilava fracamente à luz da lua. Ele saiu do carro, esperando insetos, o zumbido da noite, talvez vento. Não havia nada. O ar estava perfeitamente parado, como se prendesse a respiração. Então, de algum lugar além do portão, um sino tocou 3 vezes. Arun engoliu em seco. O som não era um eco, era um pulso. A chegada do cético. Arun permaneceu imóvel, uma mão no capô do carro, a outra apertando a bolsa da câmera. O terceiro toque do sino havia desaparecido, mas a vibração permanecia em seu peito como o último tremor de um tambor.
A neblina ao seu redor se moveu ligeiramente, enrolando-se através do feixe de seus faróis, revelando o que a fotografia não havia mostrado: 2 postes de madeira em cada lado do portão, esculpidos com centenas de pequenas inscrições, cada uma enegrecida nas bordas. Pareciam queimadas na madeira em vez de esculpidas, como se alguém tivesse escrito orações com uma lâmina aquecida. Ele deu um passo à frente e levantou a câmera. Depois hesitou. Ele não estava com medo exatamente. Era algo mais silencioso que isso, como ser pego olhando para um animal adormecido. Então ele viu movimento. Um fraco brilho laranja mais adiante no caminho. Por um segundo, ele pensou que era uma lanterna. Mas a luz não se movia como uma chama. Ela tremeluzia muito ritmicamente, muito deliberadamente. O ar cheirava fracamente a metal, quase elétrico. Ele apagou as luzes do carro e ficou na escuridão. O brilho aumentou, depois diminuiu, depois desapareceu. Atrás dele, a gravilha se moveu. Uma voz falou baixinho em tailandês, grave e uniforme. Você não deveria ter vindo aqui. Arun girou. Um monge estava parado logo além da linha de neblina. Sua túnica da cor de terra úmida. Sua expressão nem acolhedora, nem hostil. Ele estava descalço, seus pés manchados de poeira, sua postura calma de uma maneira que só vinha da repetição. Estou procurando por Wat Phra Anurat, disse Arun, forçando seu tom a soar confiante. Estou fazendo um documentário sobre rituais ancestrais da montanha. Fui informado... Você foi informado errado, o monge interrompeu. Este lugar não é para histórias. Arun respirou fundo. Não quero ofender ninguém, só quero entender. O olhar do monge passou por ele para o portão. Entender não é o mesmo que ver, disse ele. E ver nem sempre é inofensivo. Arun tentou decifrar seu tone, mas era plano, medido, como se estivesse recitando algo memorizado há muito tempo. Eu vim de longe, disse Arun finalmente. Se você me deixasse apenas observar, sem gravar, sem perguntas, só quero ver o que acontece esta noite. O monge ficou em silêncio por um longo momento, a névoa enrolando-se ao seu redor como respiração. Então ele assentiu uma vez. Você pode observar, mas deve obedecer. Sem luz, sem som, sem palavras após o terceiro cântico. O que quer que você ouça de trás da porta interna, você não olhará. Você entende? Arun assentiu. Sim. O monge o estudou por mais um instante, depois se virou e tocou o selo no centro do portão. A argila vermelha amoleceu sob seus dedos como cera e a porta se abriu com um suspiro lento. Um ar frio saiu correndo, trazendo o cheiro de incenso e algo mais. Algo fracamente metálico, como sangue velho. Arun hesitou na soleira. O monge gesticulou para que ele o seguisse. Eu sou Phra Anurat, disse ele. Lembre-se do meu nome quando estiver com medo. O caminho além do portão era estreito, ladeado por pequenos santuários enterrados sob videiras. Enquanto caminhavam, a neblina ficou mais densa e os sons noturnos da selva desapareceram, até que até seus passos parecessem abafados. Depois do que pareceram 20 minutos, eles alcançaram uma clareira. O templo estava à frente, baixo, de madeira, com o telhado curvo e enegrecido pela idade. Dezenas de lanternas de papel pendiam ao longo do beiral, sua luz fraca e instável. Um círculo de monges sentava-se no pátio, de pernas cruzadas, cada um com um fino cordão branco amarrado em um dos pulsos, os cordões conectando-os em um laço contínuo que levava ao salão principal. A visão fez algo no peito de Arun apertar. Os cordões pareciam menos símbolos de unidade e mais amarras. Ele instintivamente alcançou a câmera, depois parou. A voz de Phra Anurat veio baixa ao seu lado. Você disse que apenas observaria. Arun assentiu, deixando a alça cair de volta sobre o ombro. O que é esta cerimônia? Um lembrete, disse o monge, para nós e para o que dorme por baixo.
Arun franziu a testa. Por baixo? Fra Anurat não respondeu. Seu olhar fixou-se na porta do templo. Madeira grossa e antiga, pintada com uma escrita vermelha desbotada. Ela pulsava fracamente, quase imperceptivelmente, como se algo por trás dela estivesse respirando. Arun seguiu seus olhos e, sem perceber, deu um passo à frente. Foi então que ele sentiu a mais fraca vibração sob seus pés, um batimento cardíaco muito lento para ser humano. Ele olhou para a lua. Ela estava cheia e pesada, e por um momento, ele podia jurar que ela pulsava em sincronia com o ritmo sob o chão. A voz de Fra Anurat quebrou o silêncio. Agora você verá por que não convidamos o mundo para cá. O cântico começou. O ritual escondido. O cântico começou suavemente, baixo e rítmico. Um som que parecia rastejar do chão em vez de subir no ar. 12 monges sentavam-se em um círculo perfeito diante da porta principal do templo, seus corpos perfeitamente imóveis, suas vozes se misturando em um zumbido interminável. Os cordões em seus pulsos tremiam fracamente, como se carregassem uma corrente invisível. O ar estava mais frio ali. A névoa que havia seguido Arun pela montanha agora se prendia ao chão, girando em finos filetes ao redor do círculo. O cheiro de ervas queimadas misturava-se com o aroma pungente de algo mais: ferro, sal e podridão. Fra Anurat estava à beira do espaço ritualístico, mãos postas, lábios movendo-se silenciosamente. Sua sombra se estendia em direção ao templo, anormalmente longa. Arun se viu puxado para a frente, não pela curiosidade, mas por algo mais pesado, como a gravidade. Cada nota do cântico pressionava seu peito, profunda e vibrante. Ele queria levantar a câmera para capturar esse som, essa harmonia impossível, mas lembrou-se do aviso. Sem luz, sem som, sem palavras. Então ele apenas observou. Os monges começaram a balançar como um só, seus corpos se curvando em ritmo perfeito, os cordões apertando. O círculo pulsava como um organismo vivo, inspirando e expirando, o som subindo para um tom estranho e metálico. Então, um estrondo profundo respondeu de trás da porta do templo. Não era um trovão. Vinha da própria terra, uma vibração que sacudiu as vigas de madeira e enviou ondulações através da luz das lanternas. O cântico ficou mais rápido, mais alto, quase desesperado. O pulso de Arun acelerou. Ele olhou para Fra Anurat, mas os olhos do monge estavam fechados, sua expressão ilegível. Então veio o som, uma batida pesada e deliberada de dentro da porta. Os monges não pararam. Uma segunda batida seguiu. Depois uma terceira, cada uma mais alta que a anterior, até que os cordões se esticaram, cortando seus pulsos. Arun deu um passo para trás. O som do cântico se fraturou, estilhaçado pelo pânico. Um dos monges mais jovens quebrou o ritmo, segurando o braço onde o cordão havia mordido fundo. Sua voz elevou-se acima das outras, gritando uma oração que Arun não entendia. Fra Anurat moveu-se instantaneamente, segurando o ombro do monge e forçando-o de volta ao ritmo. "Não parem!" ele gritou. Mas a porta se moveu novamente. Apenas uma fração. Um gemido de madeira como algo testando suas correntes. O ar mudou. A névoa que estava flutuando preguiçosamente pelo chão começou a se torcer para cima, espiralando ao redor dos monges em finos fios brancos. Arun olhou fixamente, incapaz de acreditar no que via. A névoa não estava subindo naturalmente. Ela estava sendo puxada, atraída para as rachaduras na porta do templo, desaparecendo lá dentro como se estivesse sendo inalada. Ele sentiu sua pele arrepiar. Todo instinto o mandava ir embora. No entanto, algo mais forte o manteve paralisado. Ele lentamente enfiou a mão na bolsa, os dedos roçando o metal frio da câmera. Ele hesitou, depois atirou e a ergueu o suficiente para espiar pelo visor.
A lente lutou para focar na luz fraca, o ajuste automático pulsando a cada cintilar das lanternas. Então ela travou. Através da lente, ele viu algo que nenhum dos monges podia ver a olho nu. Atrás da porta de madeira, fracamente iluminada pela luz movediça, havia movimento, uma sombra com formato quase humano, parada perfeitamente imóvel. Mas onde seu rosto deveria estar, havia apenas um vazio oco. Arun prendeu a respiração. A figura inclinou a cabeça ligeiramente, como se o sentisse. Ele afastou a câmera, o coração batendo forte. Quando olhou novamente com os olhos, a porta estava fechada, a névoa ainda fluindo em sua direção. Você olhou, Fra Anurat disse baixinho ao seu lado. Arun pulou. Ele não tinha ouvido o monge se aproximar. O que você viu? Alguém, disse Arun. Algo. A expressão de Fra Anurat escureceu. Não é alguém, disse ele. É o que resta quando alguém esquece como morrer. Ele se virou de volta para o círculo, a voz elevando-se acima do caos. Fiquem juntos. Mas era tarde demais. Os cordões estavam se partindo um por um, o som agudo como chicotes. O cântico vacilou quando um monge gritou, sua voz ecoando pelo pátio. O selo na porta do templo pulsou uma vez, vermelho, brilhante, vivo. Então rachou. A porta se abre. A primeira rachadura correu direto pelo meio do selo vermelho como uma veia de relâmpago. Um fraco sibilo seguiu, seco e serpentino, como se a própria madeira estivesse exalando após anos de prender a respiração. Os monges gritaram em uníssono, seus cânticos colidindo em caos. Fra Anurat avançou em direção à porta, pressionando as palmas das mãos contra ela, gritando palavras que não soavam mais humanas. Arun sentiu a vibração sob seus pés novamente, mais forte agora, rítmica como um segundo batimento cardíaco sobreposto ao seu próprio. A névoa no pátio agitou-se violentamente, girando para cima em espirais apertadas que capturavam a luz da lanterna, tornando-a branca e ofuscante. O monge mais jovem que havia quebrado o ritmo antes começou a convulsionar, seu corpo arqueando para trás, boca aberta em um grito silencioso. O cordão branco em seu pulso queimava em brasa, fumaça subindo onde cortava sua pele. Arun deu um passo involuntário à frente, câmera na mão, seus instintos de cineasta sobrepujando seu medo. Ele queria entender, capturar o que estava acontecendo, mesmo que cada parte de si gritasse para fugir. Ele levantou a câmera e apertou para gravar. A lente focou instantaneamente, como se fosse puxada em direção à porta do templo por algo invisível. Através do visor, Arun viu o que seus olhos não podiam, uma distorção no ar, como o calor subindo do asfalto, exceto que não estava cintilando. Estava pulsando. O selo vermelho se partiu completamente com um estalo abafado, e uma névoa preta escoou pela rachadura, espessa e oleosa. Ela se moveu contra a gravidade, enrolando-se para cima antes de se espalhar para fora como fumaça de um fogo moribundo. Os monges gritaram mais alto, suas vozes falhando, seus cânticos dissolvendo-se em sílabas fragmentadas. Fra Anurat gritou para que continuassem rezando, mas um por um eles vacilaram, segurando seus peitos, tossindo quando a névoa preta os alcançou. Arun recuou, sua câmera ainda fixada na porta. Na filmagem, a névoa não era preta. Ela estava viva com formas, centenas de rostos sombrios se formando e desaparecendo em segundos. Ele piscou, olhou para cima com os olhos e viu apenas escuridão. Ele abaixou a câmera novamente, e desta vez, um daqueles rostos estava olhando de volta através da lente, pressionado contra o interior do vidro, sorrindo. Arun ofegou e deixou a câmera cair. Ela atingiu o chão, mas não parou de gravar. O visor mostrou estática por um momento, depois, refocou. A porta estava aberta agora, o suficiente para ver um filete da escuridão além. Um vento irrompeu de dentro, trazendo consigo o fedor de podridão e ferro.
As lanternas explodiram em uma onda, mergulhando o pátio em quase escuridão. Arun protegeu os olhos enquanto Fra Anurath gritava: "Não olhem para a porta!" Mas Arun já tinha olhado. O que ele viu não fazia sentido. O interior do templo era vasto, impossivelmente vasto, como um túnel esculpido na própria noite. E profundamente dentro daquele túnel, algo se moveu. Não andando, não rastejando, fluindo. Ele deslizava para a frente como um rio de sombras, torcendo e ondulando até alcançar a soleira. A temperatura caiu instantaneamente, sua respiração virando névoa. Fra Anurath pressionou seu corpo contra a porta, cantando entre dentes cerrados, sua voz falhando. De volta ao seu lugar, ele gritou: "Você não é bem-vindo aqui." A escuridão parou por um batimento cardíaco. Então empurrou. A porta se abriu com um estrondo, arremessando Fra Anurath para trás. Arun tropeçou, caindo com força de lado, sua mão roçando a câmera novamente. A lente capturou tudo. Os monges se dispersando, a névoa colapsando para dentro, a forma negra derramando-se como tinta na água. Por um momento, não houve som, apenas o sibilo profundo e úmido de algo respirando através de uma boca que não precisava de ar. Então, ele avançou. Um braço longo, muito fino, com articulações erradas, alcançou o pátio. Os dedos terminavam em pontas pretas e translúcidas que se moviam como fumaça. Um monge tentou correr, mas antes que pudesse dar 3 passos, seu corpo congelou em pleno movimento, como se estivesse preso entre os quadros de um filme. Sua pele escureceu de dentro, as veias brilhando fracamente em vermelho. Ele virou a cabeça lentamente para Arun, e por um instante, seus olhos eram órbitas vazias, cheias de cinzas. Então, ele desmoronou, seu corpo colapsando em um monte de poeira que desapareceu na névoa. Arun gritou. O som rasgou o pátio, cortando o cântico. Fra Anurath rastejou em sua direção, seu rosto pálido. "Pare de gravar!" ele gritou. "Ele está vendo através da sua lente." Mas Arun não conseguia se mover. Na tela, a coisa não estava mais apenas do lado de fora da porta. Estava dentro da câmera, sua forma se movendo mais perto a cada cintilar de estática. Ele olhou fixamente, paralisado, enquanto ela saía do enquadramento. A sombra tocou seu pulso, e o frio queimou mais profundamente que o fogo. Parar. A possessão da lente. O grito de Arun ficou preso na garganta enquanto o frio se espalhava do seu pulso até o ombro, entorpecendo seu braço em segundos. A câmera tremia em sua mão, zumbindo suavemente como um ser vivo. Ele queria jogá-la fora, mas seus dedos não obedeciam. Eles se prenderam ao cabo, os tendões esticados como se o metal tivesse se fundido à sua pele. A tela tremeluzia violentamente, alternando entre estática e imagens. Seu próprio rosto, os monges, a porta do templo. E então, algo mais. Um rosto que não era o dele. Um reflexo que sorria mesmo quando ele não o fazia. Fra Anurath arrastou-se em sua direção, sua túnica rasgada, sua respiração ofegante. "Largue isso!" ele gritou. "Agora!" Arun tentou novamente, mas seu corpo não era mais seu. Seus olhos reviraram por um momento enquanto um sussurro rastejava em seu ouvido. Não do ar, mas de dentro do seu crânio. Falava em tailandês, lento e melódico. "Você me observou, agora eu verei através de você." No momento em que as palavras terminaram, a câmera parou. Arun ofegou, recuando bruscamente como se acordasse de um afogamento. Seu pulso estava enegrecido onde a sombra o havia tocado, veias brilhando fracamente sob a pele. Os monges que haviam sobrevivido estavam aglomerados perto da extremidade mais distante do pátio, cantando freneticamente. A névoa negra estava por toda parte agora, rastejando pelos pilares e girando acima do telhado como uma tempestade viva. Fra Anurath levantou-se segurando um talismã que queimava fracamente em ouro em sua mão. Ele começou a cantar mais alto, sua voz cortando o caos como uma lâmina.
Retorne à escuridão! Você não tem lugar entre os vivos! As sombras tremeram, recuando por um momento como se o próprio som as machucasse. Arun cambaleou, ainda segurando a câmera, e apontou-a para o templo. Através da lente, o mundo parecia diferente. A névoa negra não era mais apenas fumaça. Tinha forma, contorno, intenção. Dezenas de rostos nadavam nela, gritando silenciosamente, apertando-se uns contra os outros como se estivessem presos sob um vidro. E no centro de tudo, uma forma começou a se materializar. Era alta e fina, seus membros anormalmente longos, sua pele translúcida como papel molhado. Sua cabeça inclinava-se em um ângulo impossível e, quando se movia, não andava, dobrava o espaço ao seu redor. O coração de Arun batia forte. A coisa se virou para ele. Não tinha olhos, mas ele sentiu seu olhar. Uma pressão em seu peito tão pesada que mal conseguia respirar. A lente da câmera rachou, uma fina linha em forma de teia de aranha se espalhando pelo vidro. Através dela, a criatura apareceu mais perto, mais clara, como se a fratura tivesse aberto uma passagem. Arun tropeçou para trás, o calcanhar prendendo-se na gravilha solta. "Fra Anurat!" ele gritou. "O que é isso?" O rosto do monge estava sombrio. "É o que o templo foi construído para conter. Você lhe deu um espelho." "Um espelho?" "Uma saída." Fra Anurat apertou o talismã com mais força e o pressionou na mão de Arun. O ouro queimou contra sua pele, cauterizando as veias negras. Arun gritou, a dor em brasa, mas o entorpecimento recuou ligeiramente. "Ouça-me", disse o monge. "Está dentro da imagem agora. Enquanto estiver sendo observado, pode se mover. Se alguém vir esta gravação, ele cruzará novamente." Arun olhou para a câmera, a lente ainda rachada e brilhando fracamente. "Então eu vou destruí-la." "Não", disse o monge. "Você não pode. Já se duplicou. Agora vive na memória, em reflexos, em qualquer coisa que retenha luz." O chão sob eles tremeu, poeira caindo do beiral. Um dos monges restantes gritou quando a névoa negra avançou novamente, engolindo o pátio em uma onda. Fra Anurat empurrou Arun para trás, gritando uma ordem final. "Corra para o portão. Não olhe para trás." Arun hesitou. "E você?" O monge virou-se, seus olhos ferozes. "Vou segurá-lo o máximo que puder. Vá!" Arun correu, a câmera ainda apertada em sua mão ardente. O caminho para o portão era mais longo do que antes, estendendo-se como um pesadelo que se recusava a terminar. Atrás dele, ouviu os monges gritando, o som do cântico se desfazendo em caos, e então o estrondo surdo das portas do templo batendo mais uma vez. A montanha emudeceu. Quando Arun alcançou o portão, ele se virou brevemente apesar do aviso. O pátio do templo brilhava fracamente à distância, a névoa pulsando em vermelho de dentro. Então, o selo reapareceu, novo, intacto, como se nada daquilo tivesse acontecido. Arun desabou ao lado do carro, tremendo, ofegando por ar. A câmera ainda estava em seu colo, a tela em branco. Por um momento, ele pensou que finalmente havia acabado. Então, o visor cintilou e acendeu. Seu próprio rosto o encarava de volta, mas os olhos não eram os dele. Eram poças de sombra ocas, imutáveis. E em algum lugar dentro do alto-falante, um fraco sussurro riu. Para a assombração da tela. A risada era suave a princípio, distante, como se viesse de debaixo da terra, mas ficou mais clara a cada segundo que passava, entrelaçando-se na estática do alto-falante, até se tornar um sopro contra o ouvido de Arun. Ele largou a câmera, recuando apressadamente na gravilha. A tela permaneceu acesa, seu reflexo ainda encarando-o do vidro rachado, sorrindo fracamente. "Você me trouxe para fora", sussurrou a voz, distorcida, mas inconfundível. "Agora verei o mundo novamente." Arun cambaleou de pé, o coração batendo forte. Ele olhou para o templo. O portão estava fechado, silencioso, imóvel.
Nada na floresta se mexia. No entanto, o ar estava estranho, muito pesado, muito parado. Seu instinto gritava para ele ir embora, mas algo dentro dele, aquela fome teimosa por provas, exigia uma última tomada, um registro final do que ele havia testemunhado. Ele pegou a câmera com as mãos trêmulas e verificou a filmagem. A tela cintilava entre estática e fragmentos da cerimônia. Os monges cantando, o selo rachando, a escuridão inundando pela porta. Então congelou em um único quadro. Frá Anurat, olhando diretamente para a lente, boca aberta, em um aviso silencioso. Arun tentou avançar o vídeo, mas ele falhou. Não importava onde ele pulasse, o quadro permanecia o mesmo. Os olhos do monge fixos nos seus. Então, sobre a imagem, uma nova filmagem apareceu. Seu próprio rosto, gravado de um ângulo baixo, embora ele nunca tivesse ajustado a câmera ali. Seu reflexo começou a se mover sozinho, sorrindo mais abertamente. Ele derrubou o aparelho novamente, desta vez deixando-o cair com força suficiente para estilhaçar o canto da carcaça. A luz se apagou. Silêncio. Apenas o som da floresta retornando, o fraco zumbido de insetos, o sussurro das folhas. Arun se forçou a respirar, pegou a câmera e a enfiou na bolsa. Ele desceu a montanha sem faróis, com muito medo do que poderia ver refletido no para-brisa. A estrada era mais longa agora, serpenteando sem fim, a névoa pressionando contra o vidro como mãos vivas. De vez em quando, o motor engasgava, as luzes do painel piscando. O fraco brilho da luz de espera da câmera piscava dentro da bolsa no banco do passageiro. Em algum momento, a exaustão o dominou. Ele não se lembrava de ter adormecido, apenas de acordar e encontrar o sol nascendo sobre o rio e seu carro estacionado em frente a uma pousada barata. Por um momento, ele quase se convenceu de que havia sido um sonho. Mas quando ele abriu a bolsa, a câmera havia sumido. Apenas seu laptop permaneceu, a tampa ligeiramente aberta. A tela estava ligada, mostrando a mesma imagem congelada do rosto de Frá Anurat. O pulso de Arun acelerou. Ele tentou fechá-lo, mas a dobradiça resistiu. A imagem começou a se mover, pixel por pixel, como se estivesse sendo reconstruída de dentro da máquina. A boca do monge abriu-se mais. Então veio o sussurro. Desta vez dos alto-falantes do laptop, baixo e quebrado. Você o trouxe para cá. Arun fechou a tampa com força, mas o sussurro continuou, abafado sob a carcaça. Ele arrancou a bateria, mas a tela permaneceu fracamente iluminada, o brilho vazando pelas rachaduras. No silêncio que se seguiu, o ar do hotel parecia carregado, denso com estática. Uma camareira bateu uma vez na porta perguntando se ele estava bem. Ele não respondeu. Não podia. No momento em que ela saiu, ele pegou o laptop, enfiou-o na bolsa e correu para o carro. O sussurro ficou mais alto, vozes sobrepostas em idiomas que ele não reconhecia. Ele dirigiu por horas, seguindo a rodovia para o sul em direção a Bangkok. Mas não importava o quão longe ele fosse. As vozes permaneceram com ele. Fracas a princípio, depois mais fortes, ecoando pelo rádio mesmo quando estava desligado. Ao entardecer, o mundo fora de suas janelas havia ficado vermelho com a luz moribunda, e o reflexo no espelho retrovisor não correspondia mais aos seus próprios movimentos. Quando ele virou a cabeça, o reflexo permaneceu, sorrindo. Ele arrancou o espelho e o jogou pela janela. O sussurro parou. Por um momento, houve silêncio. Então, da bolsa do laptop, o retorno da sombra. O toque ecoou dentro do carro, abafado mas deliberado, cada badalada reverberando pela estrutura metálica. Arun pisou no freio, seus pneus guinchando contra o asfalto. A rodovia estava vazia, o horizonte pintado com a última cor sangrenta do pôr do sol. O ar pairava imóvel como se o próprio tempo tivesse parado para escutar. Ele ficou paralisado ao volante, olhando para a bolsa no banco do passageiro de onde o som havia vindo.
O terceiro sino desapareceu, deixando apenas o fraco zumbido do motor. Ele esperou. Nada. Finalmente, com as mãos tremendo, ele alcançou o zíper. A bolsa estava anormalmente fria, o tipo de frieza que tinha peso, como o ar que nunca vira o sol. Ele puxou o laptop lentamente. A tela estava rachada agora, linhas de teia de aranha percorrendo o vidro, mas a máquina estava ligada. Ele não havia tocado no botão de ligar. Por um momento, apenas estática preencheu o visor. Então, a imagem se tornou algo que ele reconhecia muito bem. O pátio do templo, o círculo dos monges, o selo quebrado. A filmagem havia recomeçado sozinha. Arun tentou fechar a tampa, mas a dobradiça não se movia. Era como se o computador estivesse resistindo a ele. O cântico começou novamente pelos alto-falantes, suave e rítmico, a mesma melodia que havia preenchido o ar da montanha. Então, fracamente, outro som se juntou a ele, o baixo sibilo do vento. Exceto que não era vento. O barulho ficou mais profundo, mais humano, como um suspiro rastejando da terra. O ponto de vista da câmera mudou ligeiramente. Alguém a estava segurando. O estômago de Arun revirou quando a ficha caiu. Ele não tinha filmado essa parte. Ele nem sequer estivera lá. A câmera inclinou-se em direção à porta do templo, agora bem aberta. De dentro, a névoa negra jorrava em fitas grossas, deslizando pelo chão do pátio. A visão se moveu para mais perto, tremendo ligeiramente, como se quem a segurava estivesse respirando pesadamente. Então, a transmissão congelou. Por um segundo, nada se moveu. Então, um rosto preencheu o quadro. Não humano. Era esticado e cinzento, com órbitas ocas onde deveriam estar os olhos, e dentes demais para caber em sua boca. A voz que se seguiu era um sussurro virado do avesso. Você me observou uma vez, disse. Mas agora eu estou observando através de você. Arun fechou o laptop com força e o arremessou para fora da janela do carro. Ele bateu no asfalto com um estalo metálico, mas o som não parou. Ele ainda podia ouvi-lo, abafado, vindo de algum lugar dentro do veículo, vibrando através do painel. Ele abriu o porta-luvas, os painéis das portas, até mesmo as saídas de ar, tentando encontrar a fonte, mas não havia nada. O sussurro parecia viver no próprio ar. Ele agarrou o volante, suor escorrendo de sua linha do cabelo, e pisou no acelerador. O carro disparou para a frente, rasgando a estrada vazia. Ele dirigiu sem direção, sem plano, apenas para colocar distância entre ele e aquele som. Horas se passaram. A lua subiu alta, redonda e fria. O sussurro finalmente desapareceu, deixando apenas o zumbido dos pneus. A exaustão o atingiu como uma onda. Ele avistou uma pousada à beira da estrada, seu letreiro tremeluzente mal legível, e encostou. Lá dentro, a recepcionista mal olhou para cima, deslizando uma chave pelo balcão. Quarto 6, ela murmurou, os olhos fixos em algo invisível. O corredor cheirava a poeira e ar viciado. Arun entrou em seu quarto e trancou a porta 2 vezes. Ele sentou-se na beira da cama, olhando para suas mãos tremendo. Seu pulso ainda exibia as fracas veias negras, embora o brilho tivesse desaparecido. Ele encostou-se tentando respirar, dizendo a si mesmo que era tudo coisa da sua cabeça. Então a televisão no canto ligou sozinha. Estática preencheu a tela, branca e mutável. Ele se levantou lentamente. Não, sussurrou. Mas a estática mudou. Começou a formar formas, movimento. Uma figura caminhando em direção à câmera através da névoa. O mesmo pátio, a mesma névoa. A coisa do templo estava de volta. Ele virou a cabeça lentamente, e embora não tivesse olhos, Arun sentiu seu olhar se fixar nele. Ele tropeçou para trás, o ombro batendo na parede. A voz veio pelo alto-falante da TV, suave, mas clara. Você me levou longe, Arun. Você me deu luz novamente. A imagem cintilou. Agora mostrava seu carro estacionado do lado de fora do motel.
faróis apagados. Então, um close da porta do motel. A porta dele. Alguém, a batida veio uma vez. Uma batida lenta e deliberada contra a porta fina do motel, que soava muito gentil para pertencer a algo vivo. Arun congelou. A televisão piscou novamente, mostrando o corredor do lado de fora. Ele podia ver a mesma porta na tela, a sua própria, de um ângulo que não fazia sentido. Como se alguém estivesse segurando uma câmera bem do lado de fora, filmando em tempo real. Seu estômago gelou. Quem está aí? Ele chamou, a voz tremendo. Nenhuma resposta. Apenas o zumbido da estática e o ritmo fraco e irregular de respiração vindo dos alto-falantes. A imagem na televisão tremeu ligeiramente, o ângulo da câmera balançando, mais perto agora da maçaneta da porta. Ele podia ouvi-la se mover, metal arranhando a madeira. O pânico o invadiu. Arun correu para a janela e a abriu de uma vez. A noite lá fora era densa com neblina, o ar pesado com o cheiro de chuva. O estacionamento estava vazio, exceto pelo seu carro. Por uma fração de segundo, ele considerou pular. Mas o quarto ficava no segundo andar, e algo profundo em seu peito lhe dizia que o que quer que estivesse esperando lá fora já poderia estar em toda parte. Ele se virou de volta para a televisão justo quando a maçaneta começou a girar. Lentamente. Demais. A tela mostrou o mesmo movimento em perfeita sincronia, quadro a quadro. Até que ambas as portas, a real e a refletida, rangeram e se abriram juntas. O corredor além estava vazio. As luzes piscaram uma vez, depois se apagaram. A respiração de Arun vinha em arfadas irregulares. Ele recuou em direção à parede mais distante, sua mão tateando por algo, qualquer coisa, para se defender. A tela da TV brilhou, inundando o quarto escuro com um brilho frio e pálido. Dos alto-falantes, a voz retornou, não mais sussurrando, mas calma, quase terna. Você abriu o portão para mim uma vez, disse. Agora eu abrirei um para você. A imagem na tela mudou novamente. Não era mais o corredor, era o templo, o portão da serpente, o selo vermelho recém-desenhado, a névoa girando atrás dele. A câmera parecia mover-se pela porta como se estivesse passando para outro mundo. Arun sentiu a pressão mudar no quarto, o ar entrando rapidamente. A névoa fora da janela engrossou, pressionando contra o vidro como mãos. O espelho acima da cômoda começou a vibrar suavemente, o reflexo embaçando. Não, sussurrou Arun. Você não pode me ter. Ele agarrou a televisão e arrancou o plugue da parede, mas a tela permaneceu acesa, a luz pulsando mais brilhante. As imagens estavam mudando mais rápido agora. Seu carro, a estrada da montanha, o rosto de Fra Anurat, os monges, o selo rachado. Então, ele mesmo parado no quarto do motel, olhando para a tela. O reflexo piscou antes dele. Lentamente, começou a se mover para a frente do quadro, sua mão estendendo-se até pressionar o interior do vidro. A superfície ondulou como água. As luzes piscaram novamente. Depois, estouraram. A escuridão engoliu tudo, exceto o brilho da TV. A mão empurrou através da tela. Primeiro os dedos, depois o pulso, depois o braço, preto, fluido, brilhando como óleo. A voz estava em toda parte agora, dentro das paredes, dentro do seu crânio. Você queria ver. Arun tropeçou para trás, derrubando a mesa de cabeceira. O reflexo se soltou da televisão, desdobrando-se no quarto. Seu corpo era fino e angular, sua pele translúcida, mostrando sombras se movendo por baixo. Não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e cinzenta onde deveriam estar as feições. Mas sua expressão era inconfundivelmente humana. Estava sorrindo. Arun avançou para a janela, tentando abri-la mais. A moldura emperrou na metade, a madeira úmida inchada pela chuva. Atrás dele, a criatura se moveu mais perto. Seus movimentos bruscos a princípio, depois fluidos, quase graciosos. A temperatura caiu bruscamente,
Sua respiração embaçou o ar. Você lhes mostrou a escuridão, disse a voz. Você me deu os olhos deles. Arum se virou, pegou o abajur da cabeceira e o balançou. A luz se estilhaçou no peito da criatura, faíscas se espalhando como vagalumes. A coisa não recuou. Em vez disso, estendeu a mão, pressionando-a sobre o peito de Arum. O mundo embaçou. Imagens inundaram sua mente em flashes rápidos. O templo, o selo rachado, a lente da câmera estilhaçando, as últimas palavras do monge, enquanto estiver sendo observado. Pode se mover. Naquele instante, ele entendeu. A coisa não precisava apenas ser filmada. Precisava ser vista. Vivia no ato de observação, no próprio olhar. Todo espectador, toda lente, todo reflexo, podia passar por todos eles. Arum gritou e se jogou para trás contra a janela. O vidro quebrou e ar frio entrou. Por um batimento cardíaco, o mundo congelou. A criatura parada sobre ele, sua sombra estendendo-se pela parede. Então a imagem na TV mudou uma última vez. Mostrava o mesmo quarto, agora vazio, a janela aberta, a névoa entrando. A estática desapareceu. A tela ficou preta. Ninguém nunca mais viu Arum. Semanas depois, o gerente do motel relatou o quarto abandonado. A polícia encontrou seus pertences ainda lá. Um laptop rachado, uma câmera queimada e uma televisão quebrada cuja tela se recusava a ficar escura. Quando o desligavam da tomada, a imagem desvanecia por alguns segundos, então retornava, fraca mas visível. Um homem parado na névoa, olhando para fora como se esperasse ser visto. Se você assistiu até aqui, diga-me o que você acredita que aconteceu com ele. Foi um castigo pela curiosidade? Ou a prova de que algumas coisas realmente vivem através da própria visão? Deixe seus pensamentos